Cláudia Dias, eu sou ponto de contacto nacional do Cluster 2 do Horizonte Europa, que se dedica à cultura, criatividade e sociedade inclusiva. Tenho muito prazer em estar aqui convosco hoje a moderar esta sessão dedicada à redução das desigualdades sociais. Temos connosco, vou apresentando à medida que vierem as apresentações, temos aqui um conjunto de pessoas variado de várias instituições que trabalham sobre estas áreas. Gostaria de perguntar à audiência, nós temos aqui um membro aqui do nosso painel que é estrangeiro, chegou recentemente a Portugal, ainda não sabe português, que é o Stefano. E gostava de perguntar à audiência qual é que seria o problema ou a preferência, se há aqui pessoas que estão dispostas a falar. Sara, não te preocupes, podes falar em português. Mas aqui do painel, se podem falar em inglês ou português, gostaria de perguntar qual é a sensibilidade do público, qual era a preferência. Exceto o Stefano, não há preferência, mas os restantes. Não há problema, por exemplo, se for em inglês? Pronto. Muito obrigada, então, pela vossa compreensão. Primeiro que tudo, temos aqui uma estudante da Escola Secundária do Cartacho, que é a Sara Filipa, que vem de uma competição que se chama Space Design Competition, e que vai apresentar aqui em breves minutos o seu trabalho, o que é que tem estado a fazer sobre este tema, não é? It's up to you, Sara. Very good. Thank you, Sara. The floor is yours. Good afternoon, everyone. My name is Sara Filipe, and I'm a student from 11th grade in Cartaz High School. I was invited by Ciência Viva to speak about my participation in the space design competition. Initially, I participated in the Portuguese phase, in which my team won, and then in the European phase, in which the previous team was divided, but the team I was in won again. Due to this, me and 3 other Portuguese teenagers were chosen to represent Europe in the final phase of this competition, which will be held in Kennedy Space Center in Florida, USA. Wow. This competition consists in the creation of a settlement in an asteroid of the solar system, which is done by teams organized in the same structure as companies. This project is sponsored by Ciência Viva and by PT Space. And being online, it puts our backgrounds aside and helps reduce the differences between us. On the other side, seeing as we all have the opportunity to go to this final, it puts apart also the stereotypes that say that only the most privileged, be it with the grades or monetary-wise, can participate in competitions like this. Thank you. Sara, alguém tem alguma pergunta para a Sara? Sorry, do you have any question for Sara? I have, Sara. Very quick question. How did you find out about this competition? How did you, in the first place, get into... Well, last year, 2 of my friends participated in the Portuguese phase. And then we were all together and they told me about it, and I really find this kind of stuff interesting. So I told them that if this year they participated, then to tell me about it. And that's what they did. One of them is actually right there in the background, in the back. She's one of the ones that participated. That's how I found out about it. That's great. Congratulations. You have a very excellent English as well. Thank you. Well done, Sara. Well done. Thank you very much. So now we will hear Joana Silva from Católica Lisbon of the Research Center in Management and Economy. Joana, please. Thank you very much for the opportunity. I'm just looking for the presentation here. There we go. Boa tarde a todos. So our research focuses on inequality, and what we are going to bring to you is some new explanations that we found from this work and some new challenges that these new explanations pose to us. Our work started with the realization that in Portugal, the trajectory of wage inequality, so the difference, the dispersion of wages across workers,
changed quite dramatically across time. Most countries worry about the increase in wage inequality, the increase in inequality in wages. But what happened, in fact, in Portugal was that since about 1995, we saw a reduction in wage inequality. So as politicians around the world wonder how to reduce wage inequality, the lessons from Portugal can be very interesting. So when we think about wages, we have the wage equation, and we know that normally this has several components. The wage of each of you has several components. It has one that has to do with yourself, with your characteristics, with your preference towards a given firm. There's another one that has to do with the firm-specific characteristics of your employer, how good the firm you are working for is. And then there is this sorting, this assortive matching, in which better workers tend to be matched with the better firms, and this gives a premium for both. And then it all has to do, all the component that has to do with job title, meaning different occupations have different positions within a firm have a different wage. And then there's luck. All of us know that this is also important. So what we do is, with using econometric techniques and using a rich combination of administrative data from Quadros Pessoal, from the Social Security records of Portugal, where you can have a vision, you can see each worker in the Portuguese economy for all this period, since 1985 to 2019. Each line is a worker, and you can see each person in each moment of their life, as well as knowing the firm they work for. We can merge that with some firm census, also from the Institute of Statistics, where you can get the financial information about the firms. So by now, I can really tease out the worker part, the firm part, and the sorting part. And a very interesting thing about the Portuguese data is also that they have information about this job title, the job title of each worker and his position within the firm. So we can really run a very thorough analysis in a panel dimension and really understand what is driving the changes that we observed in this inequality. What we found was quite striking. Probably your intuition, and most people, most politicians in the world focus on worker-side policies. In fact, those are important, but they accounted for about 20% of the reduction that was observed in inequality in Portugal. Most of this reduction came, in fact, from firms, from the role of firms. So your next question is, what do you mean by the role of firms? So what are you really talking about? So it could have come from two things. One is that the composition of firms in our economy could have changed. If you have more smaller firms than before and less large firms than before, this is likely to affect the distribution of your wages across firms. Another possibility is that the economy in terms of the firms that are there stay the same, but the extent to which working, for example, in a larger firm translates into a higher wage decreased through time. So these are the two possibilities. Quite strikingly, what we observed in Portugal is that 80% of the change that happened was really about returns to firm characteristics. So the extent to which working in a better firm translates into a higher wage decreased through time. Workers working at McKinsey versus a manager working at McKinsey versus a manager working at McDonald's, today they make more similar wages than before. And that was the most important force behind the reduction of wage inequality in Portugal throughout the last decade. So then the next question was, but what drove this approximation, this convergence on wages for this manager at McDonald's versus the manager at McKinsey? And we've developed a theory, an economic theory, and from the theory, we could really tease out three factors. One, technology. Second, market concentration. And the third, institution. Here, just in a broad view, what we mean is technology, what we found is that technology adoption in Portugal compressed wages across firms. This means that, for example, when you now adopt a technology in, say, McDonald's, the manager probably does functions and tasks that are more similar than before to McKinsey's tasks and functions. And this approximated the wage of this manager that was at McKinsey versus McDonald's. So this was quite striking.
Interestingly, within McDonald's or within McKinsey, technology creates wage differences across workers. But across firms in Portugal, what we saw was that the adoption of technology that occurred was actually quite equalizer across workers in different firms. Second factor was market concentration. We observed a reduction in market concentration, and this has an impact on the bargaining power of workers versus firms. As market concentration fell, the bargaining power of workers, fell, and therefore wages approximated across workers. And finally, we saw a very large increase in the minimum wage. Now we have many more workers working at around the minimum wage than before. That led to a reduction in inequality. But really, for a firm, a minimum wage means that the range of wages they have available is now smaller. So the wages tend to compress, and that accounted for about 1/3 of the reduction observed. So what we learn in terms of policy from this analysis? So whereas most of the people in the world, or most of the policymakers are worried about worker-side policies, and we think they should continue, note, there is still a big contribution from these policies to wage inequality reduction. I'm speaking about investing in high-quality education, policies that increase mobility and access to services of high quality, reforms to the wage-setting institutions. All these were very important for Portugal and for the reduction that occurred in wage inequality. What I'm saying is that the other part of the puzzle that is also very important and that we are not putting as much attention to is policies that propel the adoption of technology, especially from firms that are technologically lagging behind. This can decrease inequality in wages across workers and is less thought about. Also, competition policies, they limiting the product market concentration will also be equalizer in terms of wages for workers, and this learning through life. So these were kind of the main messages of this complementarity between worker-side policies and firm-side policies from, you know, a reality that was for Portugal, but a mechanism that applies for other countries. Thank you. I suggest, thank you very much, Joana. I suggest that we leave the questions all, so you take notes of your questions in the end of all the talks, and then we discuss everything. I think, do you agree with that? Okay, so let's, thank you, Joana. Thank you. And you kept a very good time. So next speaker is David Vale, do Centro de Investigação em Arquitetura e Urbanismo e Design, que vai falar da mobilidade como um serviço e desigualdades socioterritoriais. Okay. Okay. Good afternoon, everyone. I should say that my presentation is in Portuguese, but I will speak in English. So maybe it would be good for everyone. So I'm David Vale, or David Vale, if you want to say my name in English. And my work, in reality, I'm just going to give you some preliminary results because it's a recent project that we are starting, and it's focusing on this idea that this new mobility as a service, so these shared scooters that we see everywhere that could be combined, are they increasing or decreasing the existing social and territorial inequalities? So basically the starting point is this. We know that transportation in itself are a cause of social and territorial inequalities. So we look at both, so not only social, demographic, but also territories, how they in themselves, they are different. And in reality, what has been somehow sold is that this new mobility as a service can become a real alternative to the car. So we know that the train cannot compete with the car. Not in an individual mode, it's very hard to compete with the car, but if we think about this as an ecosystem, it might be a good competition, okay? And so the idea is that, okay, so is this really happening or not? So we came with these two research questions. One is by trying to understand if this is happening, so is this reducing or increasing inequalities? I can tell you right away that from our literature review, we are just now finishing
a systematic literature review paper, and we just found 18 papers out of almost 300 papers that look at inequalities. So it's not really a thing that people think about. They think about technology and adoption and things like that. So it's not really a thing. And then a second part that we are starting next year is with a qualitative approach, try to see if it's possible. Because our hypothesis now is that, okay, it's increasing, it's not decreasing, but is it possible to really become, say, an alternative to the car as a kind of a more equal way of moving? Okay, and so basically, how are we looking at this? And when we look at the inequalities from a transportation land use background, our scientific background, we are using this that we call the row approach. Okay, so this idea of we have inequalities at 4 different levels that we need to measure. One is the resources themselves. So things like, do you have a car? Do you have a driver's license? Can you ride the bicycle? Because if you cannot ride the bicycle, shared bicycles is the same as if they don't exist, right? So this is the first level of inequalities, the idea of the resources. And then using these resources, we have a second level that we call the opportunities level, okay? So it's all about accessibility, if you want. What can you do with these resources? Where can you reach? And, you know, our preliminary idea, and I'm sure that all of you know, and are aware of this. For instance, in my case, I work in the Faculty of Architecture. It's up here in Ajuda, in Polo da Ajuda, and I cannot go there with Gira simply because Gira doesn't go there. Okay, so I don't have the resource to go there. So territorially, it in itself limits my opportunities. Okay, and then from looking at these opportunities, we're going to look at the third level. There's the outcome, and the outcome from our perspective. And I'm simplifying here, but it's like, okay, how are people moving? Are they moving more? Are they more mobile? Are they starting to go more to the cinema because before they couldn't go, or visit more their friends and family? So what's happening in real time from these opportunities? And then finally, the last one is a more subjective one, but it's this idea of well-being. Okay, is it good? Do you like to do that? Because in the sense we can, you know, hypothesize that you are using a shared bike because it's cheap, say like that, but you really don't like, if you are afraid or something like that. Okay? And so this is it. We are now at the first stage. And so as I told you, we have this quantitative and qualitative approach, or mixed methods approach. And our case study is the metropolitan area of Lisbon. So we are looking at the entire metropolitan area of Lisbon, and in particular in 3 different municipalities. Is Lisbon, of course, is where everything exists. Cascais, because Cascais is like we are looking at, or trying to look at, say, middle, high income population. And we also have shared mobility in Cascais. They are their own transportation authority. And then we are looking at Vila Franca de Xira. It's like is a municipality, is more or less the same distance to Lisbon. You also have the train, but it's like middle to low income population. And that's what we're doing now. So I think I was here a bit earlier, maybe, to present results. But in any case, what we are doing is this, is trying to evaluate what was your situation before mass exists and now what it is now. And so basically we are doing this in 2 complementary evaluations. One is that to evaluate the R and the first O, it is like the opportunities, using this methodology was a methodology that I invented that is called effective accessibility. And I'm presenting here an idea. So this first map in the top is what normally planners look at. Is how much, in this case, doesn't matter, but this is employment. How many jobs can you reach in 30 minutes? Okay, that's the map on the top. But the thing is that, okay, if you compare that with the cost it takes to get a car, that's why car, and if you apply the cost as a percentage of our income, then you can have what they call effective speed instead of being the travel speed, and so you can calculate the effective accessibility. And this for shared mobility is very good because shared mobility is all about money, right? When you ride a scooter, they say you have to pay €1 to start and then something for 30 minutes or whatever. So that's what we are doing. We're going to calculate this for the entire metropolitan area, for with and without mass. And then, based on a travel survey that is happening at the moment, we're going to look at the other 2, the outcomes and the well-being that it's running, as I said.
What can I show you? I can show you what is the data now. Okay, so the survey is online now. I'm going to invite you all to answer the survey. So I thought, oh, it's a good opportunity to have a higher sample, okay? But basically, this is it. So we are looking at things like, do you have a driver's license? The second map is from the sample we have so far where people live. We are collecting workplace and residential place. Your mobility pattern, we are asking things about things like, okay, before you ride a scooter, how did you do this trip? Okay, to see what are you replacing. And then the well-being, we are using a standard well-being sample. And I'm sorry, but at the moment, this is it. So I just invite you to visit our website and to answer the survey. I think it could be good to have a higher sample. And for the moment, this is it. So I hope maybe in a year, I can come back and present some better results. But that's it. Thank you. Thank you very much, David. So now I invite Virgílio Borges Pereira from Institute of Sociology of the University of Porto, and he will talk about social classes and inequalities in France and Portugal. I'm going to speak in Portuguese. You're very welcome to that. I timed my presentation, but I was worried with it, and I wrote it in Portuguese. It would not be advisable to change the language now. That is absolutely fine. Okay. Isn't it, Stefan? Sure. Let me just see if this works. Bom, partilhando referenciais teóricos e metodológicos, duas equipas de sociólogos franceses e portugueses especializadas no estudo de classes e desigualdades sociais, a equipa francesa liderada por Yasmine Ciblot, do CRESPA CSU da Universidade de Paris 8, e a portuguesa pertencente ao Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, trabalhando sob a minha responsabilidade, têm vindo a fazer um percurso de investigação comparativa sobre as respectivas sociedades com o apoio do CNRS no quadro de um projeto de cooperação científica internacional liderado por Yasmine Ciblot. Este percurso privilegia olhares sociológicos construídos em termos de espaço social multidimensional, focando-se na dimensão material e simbólica dos processos de dominação nestes estruturados. A abordagem beneficia dos desenvolvimentos a que a investigação sobre classes sociais, inspirada no trabalho de Pierre Bourdieu, tem dado origem tanto em França como à escala europeia e também entre nós. O exercício comparativo, neste caso, não é incomensurável, dada a importância das relações históricas, socioeconómicas e migratórias entre Portugal e França, fazendo todo sentido apurar em simultâneo o significado de sistemas de mecanismos de reprodução característicos dos dois Estados, com propriedades semelhantes em grandes domínios, mas com histórias específicas de constituição das respectivas políticas sociais, com consequências na definição de padrões próprios de estratificação social e da relação dos cidadãos com esta. A presente comunicação faz apenas um breve balanço ilustrativo do percurso de conhecimento em curso. Um primeiro destaque é intrinsecamente sociológico e diz respeito à construção do ponto de vista comparativo sobre classes e desigualdades. A comparação de espaços sociais nacionais é um exercício sociologicamente exigente. Temos vindo a analisar e a discutir a importância das tradições de pesquisa sociológica nos dois países e o respectivo impacto na produção de grelhas de análise de classes sociais específicas, assim como o modo como estas dialogam com outras tradições transnacionais, das mais orientadamente marcadas por um esquema muito famoso na sociologia das classes internacional, o esquema EGP, Erickson, Goldthorpe e Portocarrero, ao mais recente esquema ESEG, o European Socioeconomic Group. Os resultados destes exercícios são prometedores e têm dado origem, entre outros resultados, a um movimento intelectual de descoberta do que se poderá considerar hoje como uma tradição sociológica portuguesa de análise de classes sociais pelo campo sociológico francês. Estas publicações dão, de alguma forma, conta disso. Partilhando preocupações comuns, as sociologias das classes sociais praticadas nos dois países possuem especificidades. Embora a sociologia francesa tenha gradualmente expandido o seu foco da sociologia da classe operária para a sociologia das classes populares,
que reúne sob o mesmo âmbito analítico o mundo dos trabalhadores da indústria e dos serviços, estes dois universos permanecem largamente separados na sociologia portuguesa. Este primeiro passo de reflexão levou-nos a começar por estudar as diferenças entre os trabalhadores da indústria e dos serviços e está correlacionado entre homens e mulheres nas regiões definidas em torno do menor volume global de capital em Portugal e em França, alargando depois o exercício para outros posicionamentos sociais. Tais leituras têm sido potenciadas pela análise de microdados de grandes dispositivos de inquirição, como o Labour Force Survey, neste caso, estudando os dois países com recurso a diferentes grelhas de análise de classes sociais. Por razões de tempo, não posso demonstrar exaustivamente os exercícios de análise dos muitos milhares de microdados que temos realizado com diferentes esquemas de análise. Antecipando rapidamente resultados que serão em breve publicados, posso, contudo, dar conta do potencial heurístico de um esquema de análise de classes português, neste caso, uma adaptação do esquema dos sociólogos Ferreira de Almeida, Firmino da Costa e Fernando Luís Machado, ali representados pelo esquema ACM. Com base num tal esquema de análise, é possível identificar inevitáveis diferenças, mas também várias convergências entre um país e o outro. Com histórias de classe diferentes, ambas as sociedades são marcadas pela importância das posições sociais definidas por capitais significativos em termos económicos, culturais e da autoridade organizacional. Do mesmo modo, a importância dos empregados de execução é muito elevada em ambos os países. Os contrastes são estabelecidos principalmente em torno de uma preponderância maior, no caso francês, de intelectuais e técnicos de enquadramento intermédio e uma presença mais marcada de trabalhadores independentes e operários, no caso português. Em ambos os países, a presença de mulheres é muito elevada entre intelectuais e empregados de execução. Por outro lado, a presença de mulheres entre os posicionamentos operários é relativamente mais pronunciada hoje em Portugal. Convergências e divisões significativas em matéria escolar e socioprofissional poderiam também ser identificadas e têm sido identificadas em todos os aspectos. Testes à eficácia analítica das grelhas também. E aquilo que se pode dizer é que o modelo ACM resiste muito bem neste processo. Em complemento com este exercício, tem sido possível investir num segundo foco de análise. Com este, procura-se restituir a experiência da desigualdade com recurso a investigações de terreno multissituadas, atentando à luz de trabalhos sociológicos como os de um importante sociólogo já falecido, chamado Abdelmalek Sayad, e do duplo foco na sociedade partida e de destino, nas modalidades da experiência migratória mais recente de portugueses, com inscrições na base, à esquerda e à direita do espaço social na França da atualidade. Inscrições sociais nem sempre muito presentes na investigação sociológica sobre migrações. Diga-se, esta noção de espaço social é uma noção bourdieusiana e à esquerda e à direita diz respeito às diferenças de capitais predominantes que se podem encontrar mesmo nas regiões menos diferenciadas do espaço social, como são essas. E diga-se que estas inscrições são inscrições que habitualmente a literatura sociológica não privilegia muito. Tão preocupada, por exemplo, anda com questões importantes igualmente, não é, como os brain drains e outro tipo de fenómenos, mas este tipo de migrações, que são migrações muito relevantes e que continuam a ser relevantes, não são habitualmente ou tão estudados quanto aquilo que seria necessário. A propósito de auxiliares de ação educativa em processo de entrada na função pública francesa nos subúrbios de Paris, ou de operários da construção civil destacados ou em processo de imigração recente na região de Bordeaux, as análises da experiência de trabalho e da relação com o Estado nestes casos permitem revelar modalidades alternativas de constituição da consciência de direitos sociais, envolvendo, nos casos, paulatinas afirmações de voz e, noutros, intrincados processos de reprodução de silenciamento, ambos com fortes vinculações políticas e socioeconómicas. Ainda que de um outro âmbito, as implicações destas análises no estudo comparativo da desigualdade e da política social estão longe de serem negligenciáveis, tanto à escala nacional como à própria escala europeia, definida esta última, como muitas vezes nos é lembrado, em torno da liberdade de circulação de mercadorias e também de pessoas. Não é? As explicações sociológicas propostas encontram-se detalhadas em alguns dos trabalhos já publicados, estes que aqui são demonstrados são alguns exemplos, e noutros que temos em curso e que em breve serão dados à estampa. São resultados muito interessantes e que permitem
em particular, destacar o significado do encontro das pessoas com as instituições como um aspecto decisivo da estratificação e da desigualdade e que nem sempre, por isso, no foco que as questões de rendimento, por exemplo, que são muito importantes, mas nem sempre estão presentes quando o foco está exclusivamente direcionado por essas questões. Por isso, aquilo que nós estamos a defender, no fundo, é a necessidade de ver convergir nas agendas de investigação aspectos que nem sempre dialogam muito quando se fazem comparações internacionais. Ficava por aqui. Posso? Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Convido agora a Camila Araújo, que vem do Collab ProChild, que se dedica a estudar a pobreza e a exclusão social. Vai-nos falar, estou a falar em português, ela também vai falar em português, do modelo integrado de acolhimento familiar. She's going to talk about social classes, about integrated model of foster care. Stefan. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Camila, sou do ProChild Collab. E venho vos apresentar aqui hoje o modelo integrado de acolhimento familiar. I'm sorry, but I will talk in English, or in Portuguese, ok? O modelo o que eu vou apresentar, não é? Avaliação da fase de formação inicial de candidatos à família de acolhimento. Portanto, o nosso ponto de partida daqui, então, quando há uma mudança de paradigma na proteção à criança. Desde, então, de 2019, há aqui uma nova legislação em Portugal que privilegia o acolhimento familiar em contraponto ao acolhimento residencial. No entanto, nós temos aqui os dados de 2020, que apenas 3% dessas crianças estão em acolhimento familiar. Então, as outras 87% estão aqui em acolhimento residencial. Então, isso nos fez aqui, o ProChild, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, a desenvolver, então, um projeto com o objetivo de desenvolver, implementar e validar um modelo de intervenção e avaliação cientificamente sustentado, que pudesse ser replicado a nível nacional e que operacionalizasse a lei. Não é? Portanto, nasce aqui o MIAF, o Modelo Integrado de Acolhimento Familiar, que tem aqui 2 módulos. O módulo em rosa, como vocês podem ver, ele vai com foco mais nas famílias de acolhimento. Então, ele vai desde o recrutamento, avaliação, formação e seleção. E o módulo que está em azul, é o módulo 2, ele vai no acompanhamento específico do exercício, então, do acolhimento, com foco mais na criança, desde a sua sinalização, o matching, o plano de intervenção e depois também no pós-acolhimento. Eu vou dar conta aqui, então, mais do módulo 1, que tem essa linha do tempo, onde vocês podem ver, com uma sequência de fases, não é? Que vai desde a formação, que vem muito antes, que a Santa Casa faz, então, as campanhas, tem a sessão de esclarecimento, e depois, onde está o rosinha mais forte, dá-se início ao módulo 1 do MIAF, com a formação inicial e depois a avaliação psicológica até a seleção. Dá-vos conta aqui que tem onde tem esses martelinhos são os momentos de tomada de decisão, que são muito importantes aqui, então, para que o modelo faça uma triagem progressiva destes candidatos à família de acolhimento. Mas, dando foco mais ainda aqui na formação inicial, ela decorre em grupo, neste momento, por uma dupla de profissionais por cada sessão do Serviço de Acolhimento Familiar da Santa Casa, e também tem a participação aqui de técnicos da intervenção com as famílias de origem. Elas são, então, 5 sessões aos sábados, 4 horas no total de 20 horas de formação e 4 horas cada. Ela decorre online, e também se utilizam aqui de questionários antes e depois da formação e questionários de satisfação após a formação dos candidatos. Então, os objetivos desse estudo que venho vos apresentar foi de avaliar o resultado e o processo da formação nos candidatos e também avaliar o processo de formação inicial pelos profissionais. Então, nós temos aqui esses 2 informadores, não é? 63 famílias candidatas ao acolhimento familiar responderam aqueles questionários, que já vos falei anteriormente, e depois 6 duplas de profissionais que dinamizam a formação na Santa Casa foram entrevistados no final da formação. Portanto, em termos de resultados aqui, com os candidatos, antes e após a formação, nós temos aqui que as motivações para ser família de acolhimento elas não mudaram, ou seja, não houve aqui uma mudança significativa, sempre muito centradas aqui na criança, o que é positivo.
E depois, houve aqui uma baixa legitimação da punição física, ou seja, quer nos dizer que estes candidatos à família de acolhimento têm aqui crenças parentais bem ajustadas. Por outro lado, nós temos aqui que as percepções sobre o acolhimento familiar, elas aumentaram após a formação, não é? Essa percepção sobre quem são essas crianças, e quem são essas famílias, e na própria relação desses candidatos à família de acolhimento no futuro, não é? Com a família de origem. Em termos de satisfação com a formação, os candidatos avaliam de forma positiva, preferem o formato presencial ao invés do formato online. No entanto, sugerem aqui alguns ajustamentos, uma menor duração das sessões e também aqui um aumento de testemunhos, casos práticos sobre famílias de acolhimento e famílias de origem. No que diz respeito aqui à avaliação de processo por parte dos profissionais, os objetivos da formação tiveram aqui um impacto quer nos profissionais, quer nos candidatos, não é? E para os profissionais, há aqui vantagens dessa formação ser o ponto de início do módulo 1 do MIAF, uma vez que dá aqui a sequência a toda a avaliação das candidaturas. Para os candidatos, então, aqui, os profissionais acreditam que aqui um maior conhecimento sobre acolhimento familiar, uma possibilidade de autoavaliação da sua candidatura. No entanto, a formação não causa aqui tanto impacto nas práticas parentais e na motivação intrínseca. Em termos de formato, os profissionais acreditam que há pontos positivos e negativos quer no formato online, quer no formato presencial. No entanto, o formato online ganha aqui uma força devido à flexibilidade e à objetividade que ele traz face às necessidades dos candidatos durante a formação. Sobre quem dinamiza a formação. Os profissionais referem aqui preferir uma dupla única por formação, porque, da forma como tem decorrido atualmente, de ser uma dupla diferente por cada sessão, causa aqui alguns constrangimentos, nomeadamente o desconhecimento das sessões, a falta de registro sobre os percursos e evolução dos candidatos. Por último, aqui nós temos os resultados sobre os conteúdos e metodologias. Os profissionais também acreditam que tem aqui que haver uma atualização dos testemunhos de famílias de acolhimento e famílias de origem e maiores ajustes aqui nos conteúdos, especificamente por conta de uma repetição, de uma densidade, de uma incompatibilidade entre as temáticas que são dadas durante a formação. E também a ausência aqui de conteúdos apropriados para as crianças com idade superior a 6 anos. Como mensagens principais que trazemos aqui desse estudo, a avaliação de resultados nos mostrou aqui uma eficácia, então, preliminar no aumento das percepções desses candidatos sobre quem são essas crianças, quem são essas famílias de origem, de onde essas crianças vêm, e também uma maior percepção na relação a se estabelecer entre essas famílias. No entanto, traz-nos também aqui algumas pistas para ajustamentos que já estão a decorrer. O Proteado, em parceria com a Santa Casa, já está a fazer essas alterações, nomeadamente na dinamização da formação por uma dupla de profissionais, a reorganização e síntese dos conteúdos de cada sessão e a atualização de testemunhos de famílias de origem e famílias de acolhimento em decurso. Não é? Um dos nossos próximos passos é aqui mesmo, já está a decorrer também, é a escrita desse manual de formação inicial, que vai aqui suportar a prática desses profissionais, não é? A atuação desses profissionais durante a formação. Dar-vos conta, então, que esta é só a primeira parte desses ajustamentos. Esse é um modelo muito grande, é um modelo pensado mesmo a ser um modelo de primeira linha, que seja realmente cientificamente sustentado, que possa aqui operacionalizar a lei, que ainda são muitas poucas crianças que estão em acolhimento familiar e a maioria está em acolhimento residencial e isso é mesmo preocupante. Portanto, vos agradecer. Muito obrigada, muito obrigada. E claro que todos saudamos essa iniciativa e esse projeto e desejamos muito sucesso. Next, we will hear Stefano Calboli. He's from the Research Center in Justice and Governance from the University of Minho. He's going to talk about charging unvaccinated by choice for the health expenses. So something very much in the in today's agenda. I try to close the slides. Let's see. Here we go. Just open it. Yeah, but I guess first I have to close the okay. Here we go.
Here we go. No, maybe I did it, I guess. Yeah. That's great. Thank you. So for me, it's not an option. I have to speak in English. I can't speak in Portuguese so far. Maybe the next year. Let's see. I'm Stefano Calbuli. I'm a PhD student at the University of Minho for the Center for Ethics, Politics, and Society. So there is a mistake there. All right. But That's nothing what important. it's sorry. And I'm writing this paper along with Daniele Santoro, which is my tutor, about the relationship between the harm reduction approach and COVID-19 policies. So I go straight to the point. The point we want to make in the paper is to find if the proposal advanced by Weinstock, which is a Canadian philosopher, to use harm reduction approach as an ethical blueprint to navigate the challenge in conceiving the COVID-19 policies. And the proposal by Weinstock is basically he identified a subset of policy intervention aimed to affect citizen behavior to counteract the spread of the COVID-19 virus in intermediate stage as suitable for a fruitful application of harm reduction. With the words intermediate stage means basically that the virus spread around, but the carrying capacity of hospital are not impaired. And so basically the idea is apply the harm reduction approach. What harm reduction is? Basically, it's an approach to policymaking aimed at mitigating the harm, could be internalities or externalities associated with certain behavior. So the typical example is the needle exchange program, right? So in which basically providing at little or no cost injecting drug user with clean and unused hypodermic needles, it sensibly reduced the chance of contracting HIV, and hepatitis B. So the principle of the approach, there are basically 4 principles that feature the harm reduction approach, which is the all bed principle. So basically, other than considering the primary bed, the policymaker should also take into account the beds introduced by the policy itself. So the policy is meant to contrast the primary bed. The privileged disadvantaged people principle, so considering both the impact of the primary bed and the policy-related bed, the policymaker should pay special attention to the already marginalized. And the economize on coercive enforcement principle, so basically the policymaker can use coercive measures, but as little as possible. And finally, the agency respecting principle, for which policymakers should prefer policy tools that respect citizen agency. So let's see, let's go to the heart of the paper. So basically the question is harm reduction an ethical blueprint to face the challenge involved in conceiving COVID-19 policies? So basically the idea is, let's see if the proposal made by Weinstock is tenable. We argue for an affirmative answer. So on the column on the left, you can see how we test the proposal. We consider a certain policy we could call charging unvaccinated, for which citizens who have not been vaccinated, not for medical exemption, are charged with the health expenses due to the COVID-19 related health issues eventually incurred, which is what happened in Singapore, for instance, and has been discussed both in Australia and in Italy, for instance. And for us, the harm reduction approach shows the ethical flow of such kind of policy. For instance, considering the privileged disadvantaged people principle, you can see that in this way, healthy citizens have easy access to the choice of refusing vaccine than those who lack adequate economic means. So socioeconomic preconditions determine whether citizens can factually afford
to refuse vaccination or otherwise. And, but we go beyond the proposal made by Weinstock and see how the analysis, the detailed analysis of the COVID-19 policies can and should inform in turn the harm reduction approach. So basically, performing such analysis, you can see how we can refine the principle. For instance, concerning the economize on coercive enforcement and agency respecting principle, you can see that such principles should be less bounding when pragmatic reason and or omission are in place than normative reason and or action. I don't want to discuss because it takes time, the difference between pragmatic reason and normative reason, but let's consider omission and act. An example of omission is refusing vaccination. So basically it's a lack of action instead to be an action. An action instead is injecting drugs. And when you deal with omission, as a policymaker, your room of maneuver is reduced because you cannot intervene on the behavioral processes that bring you to behave in some way. In this case, we are talking about an omission. And again, a second way in which the analysis could refine the harm reduction principle is related with the privileged disadvantaged people principle. We argue for a less crystallized and a more contextual dependent concept of disadvantage. Indeed, it's not always the case that the healthy are the advantage. Sometimes are the disadvantage. We give an example. For sure, it's not the case with the COVID-19 pandemic, but is the case with the insulin-resistant pathology. So basically, the research says that in Bourgogne economics, you can see that the children of healthy family have a higher chance to develop insulin resistance pathology. So this is the analysis that we are doing in the paper. So from on one end, you have how indeed harm reduction inform and could be used as an ethical blueprint to conceive COVID-19 policies. And on the other hand, you can see how the analysis of COVID-19 policies can refine and make the harm reduction principle better. So this is the end. Thank you. If you want to ask me some question, just ask me, or otherwise send me an email. Thank you. Thank you, Stefano. So thank you very much. Our next speaker is Patrícia Gomes, from the Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cava do Iave. She's going to talk about how our local authorities promoting accountability through digital platforms. Thank you. Hello, good afternoon, everyone. It's a pleasure to be with you. I'm Patrícia. I'm the director of the Research Center in Accounting and Taxation, and I'll try to present in 7 minutes the preliminary results of a project that we are developing in our research center about how can local governments promote the accountability and transparency using digital platforms. My presentation is in English, so Steph and I will talk in Portuguese, ok? O escopo do projeto, aquilo que é a nossa grande motivação, olhando para aquilo que têm sido as grandes preocupações da nova governação pública e da nova gestão pública ligada às questões da accountability e da transparência, e da forma como também o potencial que as plataformas digitais têm para promover uma linguagem com os diferentes stakeholders que lidam com a governação local, nomeadamente os cidadãos, e aqui o foco está essencialmente na componente dos cidadãos, porque a literatura tem vindo durante muitos anos a falar de como é que nós podemos aproximar os serviços e as administrações públicas dos cidadãos, envolvendo-os também mais na vida pública. Ora, nós devemos tirar partido e aproveitar aquilo que é o potencial que as tecnologias e as plataformas nos trazem para promover uma linguagem muito mais próxima, promover uma forma de informar os cidadãos sobre aquilo que é também a nossa conduta, a forma como estamos a aplicar os dinheiros públicos.
públicos. E, portanto, a literatura tem toda vindo a incidir neste aspecto, que é fazendo este matching, portanto, aproveitando o potencial das tecnologias e das plataformas digitais, poderemos comunicar de uma forma muito mais próxima e direta com os cidadãos e, nesse sentido, estamos a promover uma sociedade muito mais aberta e muito mais conectada. Portanto, a inclusão social e o fácil acesso aos cidadãos a tudo aquilo que é informação relevante sobre a governação pública são determinantes e, portanto, nós identificamos claramente aqui também o alinhamento do projeto com estes dois ODS em particular, que é a redução das desigualdades e tornar as instituições mais eficientes, mais justas, no sentido em que elas podem promover uma inclusão social muito maior. Portanto, este será, se quisermos, a estrutura base que alimenta e suporta o nosso projeto. Partindo daqui, num dos papers que estamos a trabalhar, e é sobre este que eu vos vou falar em particular, o que nós queremos tentar perceber, e, portanto, este é um estudo longitudinal que já vimos a desenvolver desde 2015, e, portanto, nós já conseguimos hoje ter aqui um pouco a noção de como é que tem havido a evolução no tempo. Portanto, nós estivemos a tentar procurar ver como é que, no contexto das freguesias portuguesas, e vou já tentar explicar porquê as freguesias, mas, portanto, como é que um contexto particular do governo local, porque nos municípios já há realmente muitos estudos feitos e não encontrávamos isto, ao contrário de outros países mais avançados em que têm estudado realmente a relação de proximidade entre aquelas que são as instituições públicas mais próximas dos cidadãos, e que no nosso caso são realmente as freguesias. Como é que estas entidades têm promovido este diálogo, esta transparência e esta accountability, utilizando as plataformas digitais, promovendo assim então uma melhor accountability. Portanto, procuramos definir dois principais objetivos de investigação. E para além de tentar caracterizar se estão ou não estão, então, a utilizar e a tirar partido dessas tecnologias, através da existência de um website e da informação que lá divulgam, tentar também perceber porque é que nós temos aqui uma diferença tão grande no contexto das nossas freguesias em Portugal, e realmente as diferenças são abismais. Nós já temos alguns resultados que nos permitem dizer isto. O Research Context, portanto, o nosso estudo é então desenvolvido no contexto das freguesias portuguesas, precisamente porque elas são o primeiro ponto de contacto do serviço público para os cidadãos. É óbvio que esta relação, esta afirmação que nós estamos aqui a fazer, não é percebida de igual forma por todos os cidadãos. Possivelmente os cidadãos que habitam em zonas menos desenvolvidas ou pelo menos mais afastadas de grandes centros urbanos, esta relação tende a ser muito mais próxima. Portanto, nós temos realmente um tecido também que é desigual nesta relação daquilo que é a aproximação dos serviços públicos com os cidadãos. Mas a verdade é que as freguesias são um nível de governação mais, portanto, dentro da nossa hierarquia, o mais próximo, aquele que é o mais baixo nível de governação local e aquele que atua mais próximo dos cidadãos. Estamos a falar também de instituições que são governadas por organismos que são eleitos pelos próprios cidadãos e, portanto, há aqui uma relação direta naqueles que são os governantes que são eleitos pelos próprios cidadãos e, portanto, a informação, a transparência é muito importante para que os cidadãos possam também eles exercer esse direito de voto muito mais conscientes. Temos também a consciência que durante a pandemia, num contexto em que tivemos os serviços encerrados, a disponibilização de serviços online e esta forma de transparência através das plataformas digitais tornou-se absolutamente necessária. Portanto, se ela já era necessária antes da pandemia, nós sabemos que este contexto reforçou e acelerou essa necessidade, mas sabemos também que os cidadãos não estão a ser tratados todos da mesma forma, na medida em que temos um pano, se quisermos, do nosso contexto muito diferente. Temos realmente freguesias que já estão muito à frente naquilo que é o tipo de serviço público que vão disponibilizando online para os cidadãos e freguesias que não têm sequer um website disponível para os cidadãos. E, portanto, isto levanta aqui questões de desigualdade realmente naquilo que é o acesso e o contacto ao serviço público. Também ter em conta a particularidade de que, embora temos a legislação que define as competências das freguesias e as distingue daquilo que são as competências dos municípios, há aqui uma relação também de uma grande proximidade entre aquilo que é a delegação de competências dos próprios municípios para as freguesias e aqui também temos uma grande dispersão ou uma grande heterogeneidade também, dependendo do tipo de município. Portanto, a política local e a política de cada município pode também ter interferência e tem
naquilo que é depois a política ao nível de cada freguesia e na forma como aproveitam realmente as tecnologias digitais. O nosso estudo, então, já iniciou em 2015, nós repetimos o estudo em 2020 e já conseguimos ter hoje uma noção, então, de como é que em 5 anos o panorama evoluiu. Construímos um índice, o chamado Accountability Index, composto com 5 itens, em que fomos analisar o website de todas as freguesias e procurámos perceber, então, de acordo com um conjunto de elementos que a literatura nos referencia, até que ponto esses elementos são divulgados ou não no website, desde os orçamentos aprovados até aos orçamentos executados, o nível de despesa, o nível de receita arrecadada, portanto, todo um conjunto de informação financeira que fomos analisar para calcular este índice. Olhando para aquilo que é a nossa amostra, e, portanto, nós temos hoje um contexto composto por 3.091 freguesias portuguesas, após uma reforma também em 2013, que levou a uma reorganização e a uma redução, se quisermos, do número de freguesias. A verdade é que em 2015 nós percebemos que 54%, portanto, apenas cerca de metade das freguesias tinham um website, portanto, já disponibilizavam pelo menos um website com informação que estava disponível para os cidadãos. Ora, 5 anos mais tarde, 57%. Portanto, há aqui um aumento de apenas 5 pontos percentuais em 5 anos, o que nos parece, numa era de transição digital que tanto se fala, muito insuficiente para aquilo que seriam as necessidades da nossa sociedade. Há também realmente uma grande heterogeneidade, desde o número de habitantes, àquilo que é o orçamento também das próprias entidades. E há também aqui um efeito interessante do merger, ou seja, daquelas freguesias que, entretanto, se fundiram com outras e as que não se fundiram o modelo aqui nos indicia a haver aqui diferenças significativas. Porque tenho apenas mais 1 minuto e meio. Algumas conclusões que nós já conseguimos ir tirando é que percebemos que há claramente, nota-se uma vontade muito grande por parte dos governantes de se tornarem mais transparentes, promovendo então uma maior accountability, disponibilizando esta informação pela via digital. Portanto, notamos que há aqui um caminho que está a ser feito e que vem na sonda daquilo que os países mais desenvolvidos já têm vindo a fazer há algum tempo, mas nota-se portanto, pouca capacidade e uma grande dificuldade realmente de colocarem no terreno estas ferramentas para aumentarem então esta capacidade de se tornarem mais transparentes. O modelo que nós já testamos já nos permitem dizer com fiabilidade e com significância estatística que realmente a dimensão é significativa. São essencialmente as grandes freguesias que têm demonstrado uma maior atenção e predisposição para a divulgação deste tipo de informação. Há também uma inclinação para a cor política, portanto, temos aqui indícios também que o modelo já nos dá com significância de que freguesias em que a cor política é de esquerda, há aqui também uma maior predisposição para esta atenção com a inclusão dos cidadãos, com a disponibilidade desta informação pela via digital. E também as freguesias onde o nível de rendimento médio é superior. Portanto, são 3 parâmetros, se quisermos, do nosso modelo que já nos permitem aqui indicar algumas diferenças que explicam porque é que umas estão realmente mais avançadas neste processo de transparência. Portanto, queremos crer que há aqui uma influência realmente de alguns fatores organizacionais, políticos e sociodemográficos que, obviamente, continuaremos a estudar e queremos desenvolver e explorar ainda mais. Professora, obrigada a todos e depois estarei disponível para as vossas questões. Muito obrigada, muito obrigada. Now we're going to hear Sandra Figueiredo from the Research Center in Psychology of the Universidade Autónoma de Lisboa. She's going to talk about fostering refugees through learning. What is this? É o tempo. Fostering refugees through learning apps in European Portuguese. Já fiz isso. Às vezes eu acho que ela não está. Em português é acolhimento de refugiados através de aplicativos móveis de aprendizagem em português europeu, moderando eventos traumáticos. Portanto, um tema muito atual. Olá, bom. Não sei se todos me ouvem. Ouvem sim, claramente. Eu estava a tentar transpor para o visionamento de todos, mas não consigo colocar na tela. É a apresentação em PowerPoint. A app eu não consigo, é melhor não abrir já.
Não sei se há alguém aí que possa ajudar. Pode-me, por favor, a colega anterior, pode-me ajudar aqui? Realmente intuitivo isto não é. Ai, não está a Eu passar estou a ali, ver, você mas já não- está a ver. Mas abriu daqui da lista deles. Sim, sim. Abriu daqui. Sim, obrigada. Ah, Portanto, isso depois projeto. enquanto já está. Muito obrigada à colega, muito obrigada a todos os que estão também presentes nesta audiência. Portanto, vou ser extremamente rápida, tal como os meus colegas cumpriram com mestria. No entanto, esta rapidez não acolhe a necessidade de compreendermos uma realidade tão importante como a que vivemos atualmente e que envolve os nossos refugiados, sobretudo ucranianos, russos e sírios. Portanto, o título que vocês veem abaixo é importante porque faz parte do financiamento da EFCC, mas dentro dele criei um novo projeto, o qual não está financiado, mas, ou em parte, está assim apenas pelo nosso centro, e com muito esforço, e muitas palavras, desculpem ali a expansão, com muito esforço conseguimos chegar a um resultado que já vos vou mostrar de seguida. Antes disso, percebermos o porquê desta necessidade e, afinal, porque é que nunca existiu em Portugal, nem nos países de língua oficial portuguesa, o tal resultado que vou apresentar a seguir, que a mim também me deixa perplexa. Então, a investigação, desde sempre, apresenta estas inconsistências no que diz respeito às nossas práticas enquanto docentes, não só no nível universitário, mas nos outros níveis de educação, no que respeita à avaliação, que é um dos lados, uma das dimensões, e ao ensino de língua segunda. E é na língua segunda, nesta nomenclatura, que nós vamos aqui nos concentrar. Verifica-se também, isto dos estudos que fizemos, entretanto, ao longo deste tempo, neste caso, eu sozinha com o meu projeto, após o pós-doutoramento, verificámos que docentes menos experientes são os que são menos orientados para aplicar tarefas, várias tarefas, multitask, para avaliar, por exemplo, um imigrante que acaba de chegar às nossas escolas, é o grande problema, é colocá-los em turmas com um nível adequado. E também, no entanto, isto passou, desculpem, no entanto, são também os professores com menos experiência que têm uma recepção muito mais, até efetiva, muito maior em relação ao acolhimento, a querer aprender mais sobre a população multicultural que têm em classe, portanto, os alunos. Os nossos estudos também verificaram que portanto, as diferenças dos alunos imigrantes de acordo, sobretudo, com a língua materna e a sua situação, portanto, o seu país de origem. Quando se fala aqui a situação do país de origem, estamos a falar, sobretudo, da razão da mobilidade. Porque é que houve mobilidade? Ela foi normal, motivada economicamente, ou uma mobilidade forçada, que é o caso dos refugiados, sobretudo estes, neste momento, que é tão premente. Verificámos também, mais recentemente, que é muito importante haver uma instrução paralela em escolas públicas, instituições públicas ou não, na língua materna dos alunos, sejam eles imigrantes, refugiados ou os que procuram asilo. São 3 minorias distintas. E se houver essa instrução paralela na língua materna, os scores aumentam imenso nas tarefas cognitivas e linguísticas que aplicamos em português língua segunda. Por exemplo, os alunos que tiveram melhores resultados foram os alunos da China, porque têm algumas instituições, pelo menos na área metropolitana de Lisboa, onde aprendem o mandarim, ok? Ao mesmo tempo que o português. Estudos recentes, isto é muito importante na área do trauma, agora, e muito recente, referem, claro, a necessidade linguística para nós conseguirmos que eles compreendam a própria necessidade de aprender a nossa língua e compreenderem o conceito de trauma que ainda não percepcionaram enquanto existente na sua situação. Isto para crianças e adultos. É necessário não só avaliar, que ainda não foi avaliado, e é um dos próximos propósitos da nossa investigação, é precisamente avaliar o trauma na população refugiada que há pouco eu referi, identifiquei 3 grupos muito específicos, e perceber como é que isso vai impactar na língua segunda. E afinal, que ferramentas é que há? Nenhumas. Nenhumas validadas. Tudo o que existe normalmente é o suporte físico, existem documentos orientadores do Ministério da Educação e existe,
perdoem-me, uma má vontade, por vezes, do Ministério da Educação, porque quando apresentei esta app, que saiu em outubro, já vou mostrar apenas algumas imagens, só falta um slide, em outubro de 2021, foi lançada para Android, computadores e tablets, e agora dentro de um mês para iOS. Não há uma boa recepção de algumas entidades do Ministério. Eu não posso falar do Ministério todo, mas ali de uma entidade que deveria ser a responsável por implementar uma app como esta nas nossas salas de aula, quando não existe concorrência, e mesmo que exista e que venha a existir, que é bom. Ora bem, então, a app chama-se GoGenius, ok? É pensada para populações imigrantes e refugiadas, também para populações estrangeiras, for the foreigners. So, for example, Stefano, you can download the GoGenius app to learn our Portuguese. E muito importante dizer que é a única para português europeu atualmente. Nós ouvimos falar, sim, de apps como Duolingo, mas temos sempre o português do Brasil. Todas elas, mesmo quando aparece a bandeira de Portugal, clicamos e está errada, porque é sempre o português do Brasil. Algumas que existem, menores, apenas têm alguns complementos muito descritivos, pouco dinâmicos em termos de navegação para a gramática portuguesa. Portanto, já referi as plataformas. Android foi a minha preferência, porque se nós estamos a falar de populações, sobretudo imigrantes e de mobilidade, imigração forçada, deveríamos pensar não só na questão do iPhone. Eu próprio gosto de usar Android, não gosto de iPhone. Então começou-se pelo Android, pela questão das populações mais desfavorecidas, temos que ser um pouco coerentes. Mas, entretanto, verificámos que os nossos refugiados que estão a chegar têm, sobretudo, iOS. Tem 14 unidades didáticas, tem com uma arquitetura simétrica, isto é, cada unidade didática tem cerca de 5 jogos, ok? E quando eu digo unidade didática, família, transportes, educação, cultura, isto são unidades didáticas, são os temas. O exercício mais importante é o da fonologia. Okay? Não nos interessa a produção oral nesta app, não foi concebida para tal, mas sim a compreensão oral, porque é aí que tudo falha. É isso que nos distingue enquanto falantes bons, proficientes, portanto, em termos de acústica, da fonética. Temos módulos com um número consistente de horas de trabalho e horas de contacto, a pensar em complementar as horas de contacto de um aluno, seja ele criança ou adulto, em sala de aula, ok? Seja essas salas de aula as regulares ou nas entidades, por exemplo, como nas freguesias, que estão a ajudar bastante os nossos imigrantes a aprender a língua. Talvez não da forma mais correta, porque não têm professores de português de língua não materna, porque não têm recursos suficientes, ou os recursos que têm não são os adequados. Talvez porque estas horas de trabalho não estejam sequer pensadas de uma forma pedagogicamente planeada e por isso é que eu estranho o Ministério da Educação ainda não ter pensado até desenvolver uma app concorrente a esta. O que seja, nós não somos concorrentes, somos ciência. Todas as instruções desta app estão em 9 línguas além do português, a pensar no grande estímulo de que se nós ensinarmos os outros, mas tivermos as instruções desse ensino na língua materna deles, vai estimular muito mais, a motivação é maior, a ansiedade baixa. E, por falar em ansiedade, é o nosso objetivo moderá-la, sobretudo, moderar a ansiedade e aumentar a motivação nos refugiados para aprender português, para aprender Portugal, para ser Portugal e estar connosco. Isto são algumas das imagens, apenas estas, ok? Apenas estas, e ainda temos mais 3 seguintes, do layout da app, GoGenius, ok? Está de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, obviamente, da Agenda 2030, está ali 2020, já estou na era passada, e mais um pouco dos exercícios. Aquele segundo, por exemplo, é uma roda que permite que as pessoas intuitivamente escolham e saiam dos jogos até conseguirem entender que, ok, eu já consigo compreender português até ao nível A2. E ali está o menu que está na bandeira portuguesa. O meu e-mail é este e muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Convido, por favor, aí ao fundo, a Ana, pode ajudar aqui a pôr aqui uma cadeira para a Patrícia, aqui ao lado, agora para as questões. Portanto, quero convidar aqui a Patrícia desde já. Ok, obrigada. So I would like to invite now questions. I will remind you of what each of the guest speakers talked about. So we heard Joana Silva,
talking about inequality in, sorry, this is the end of the time. Sorry, how do I cancel? Cancel. Okay, sorry. Joana Silva talked about, Joana Silva here talked about inequality and new explanations, new challenges. David Val talked about mobility and socio-geographic inequalities. Virgilio Pereira talked about social classes and inequalities in France and Portugal. Camila talked about integrated model of foster care. And then Stefano Calboli, not very good pronunciation, talked about charging unvaccinated by choice for their health expenses. And Patricia Gomes talked about how are local authorities promoting accountability through digital platforms. And Sandra, the last speaker, talked about fostering refugees through learning apps in European Portuguese. So now the floor is yours. We have time for some questions. Would you like to address the speakers? Is there any question? No? I have a few here. So I will start, where did I write my notes? By Joana. Joana, you talked a very sensitive, I mean, all the topics are very relevant, that's why they were chosen, and so they were very timely for our present time. How do you see, what will be the consequences? Because we are now talking about Portugal, and you talked about our Portuguese reality, that the minimum wage has been increasing, and that was very much needed, and it is needed. But how do you see, how it's going to be, what do you expect, or what is going to be the consequences of a continuing, and it's expected the minimum wage is going to continue rising, and not the equivalent, is not expected for the medium-high salaries, because the companies have difficulties, the government have difficulties in applying the same margins of increase for that are being applied currently to the minimum wage. What do you foresee that it can happen? What are the consequences for our society? Will people emigrate, the more qualified, more, or? Thank you very much for the question. So we do consider the minimum wage. So what happens is that when you see a reduction in inequality, you can have two possibilities. One is that the bottom goes up, and another one that the top went down. So what happened in Portugal was that the bottom went up through the minimum wage policy, for example, but what we show is that in the rest of the distribution there was also a lot of action. So this project was financed through Foundation for Science and Technology, and in an accompanying project we'll study exactly the question that you say. So what is the impact of the minimum wage more broadly in the economy? What we find is that sorry, there are some effects on employment. They are not they are not too high, but they depend a lot on the stage of the economy when the minimum wage increases. An increase in the minimum wage at a bad time, at the crisis time, has much different consequences from one at a good time. Why? Because firms, what they tend to do is that they tend to translate, partially at least, the increase in costs into increase in prices. But the market can more easily accommodate an increase in prices in a good moment for the economy, where demand is more dynamic. So those effects do depend a lot on the moment of the economy, and the extent to which they are bared by firms and or workers depends on that as well. So definitely the increase of the minimum wage is an equalizing policy in terms of the wages. It does not explain everything that happened in Portugal. Technology was a much more important factor in equalizing wages. And the market concentration as well. So, and this idea that their role goes through not so much the change in the characteristics of the economy, but the extent to which an increase in technology translates into higher returns for workers, I think is a very important message of this work. Regarding the effects, you know, it depends on the moment of the economy, on the current level, if it is already too high or not. For the economy, it depends on productivity,
So normally what you should do is that the increase in the minimum wage to be sustainable should be similar to the increase in the productivity in the economy. And on the effects, they depend on the stage of the economy. So. But now we are facing a crisis. So, what do you foresee? So now it's harder for the firm owners to pass this to workers. Our project is about effects of crisis. Our FCT project that finances all the studies is about the effect of crisis on workers and firms. And you're absolutely right. They are different at this point. And an increase in the minimum wage that has more employment effects now can more easily lead to scarring effects. Why? Because it's harder to find a new job and re-enter the labor market fast. These effects tend to be larger for the youth, and they already have a very declining trend in wages. So it's on the top of that declining trend, additional difficulties. Okay, thank you, Joana. Are there any other questions now that I broke the ice? Any questions from the audience? No? No questions? Ah. Sorry. My question is regarding the trend, the common trend on democratic countries, increasing the... Can you repeat? Sorry, I didn't hear you well. The trend on democratic countries, increasing the wages, the lower wages, and also sorry. You can say in increasing Portuguese. Pode falar em português, pode falar em português. Ok. Os ordenados mínimos estão a ser aumentados, mas ao mesmo tempo o custo de vida também está a ser aumentado. O que eu queria perguntar é como é que estas políticas e estes estudos conseguem ajudar as pessoas que estão numa luta com estes ordenados mínimos a aumentar e, por consequência, o custo de vida também aumenta. Eu não sei se isto é muito uma pergunta muito complexa, talvez. Não, é uma boa pergunta. Então, há várias razões pelas quais se aumenta o salário mínimo e os salários na economia não dependem só do salário mínimo, dependem da produtividade das empresas e da capacidade de crescimento da economia. Nesse sentido, temos que nos... É verdade, como eu disse, que quando você aumenta o salário mínimo, este bottom goes up. Você tem toda a razão. E o quanto ele, em termos reais, melhora depende também do aumento da inflação. Se o aumento dos salários nominais for inferior ao aumento da inflação, você tem perda de poder de compra e, no fundo, esse aumento do salário em termos reais desvaneceu-se, não é? Mas você, ao mesmo tempo, cria um custo para as empresas, que eles vão ter que decidir como, portanto, até que ponto conseguem passá-lo para os consumidores em aumento de preços, ou deixá-lo em si próprio e diminuírem os seus lucros, ou passá-lo para os trabalhadores sob forma de diminuição, por exemplo, do emprego. Agora, o que se diz normalmente é que o salário mínimo tem efeito farol. Ele não afeta só os trabalhadores que estão mesmo no salário mínimo. Normalmente, o crescimento do salário nos outros escalões é guiado também por aí. Então, esses efeitos tendem a escalar-se por mais trabalhadores. O que nós dizemos aqui é que é muito importante para a desigualdade o aumento do salário mínimo, mas não foi o fator principal. Quando vocês pensarem em desigualdade a próxima vez em Portugal, o que nós estamos a dizer é: pensem na importância de fatores como a tecnologia, a adoção de tecnologia por empresas mais atrasadas. Isso foi um fator muito equalizador de salários. Pensem numa redução da concentração do poder de mercado. E aqui tem a ver com a alteração na composição das empresas. Hoje há menos empresas grandes e mais pequenas, portanto o tecido empresarial tornou-se mais parecido do que era nos anos 90, por exemplo, e isso foi equalizador dos salários. Há muitas coisas que acontecem que são para além do salário mínimo, que é onde se centra a discussão, ou do papel da educação, e que são também muito importantes, só que são mais do lado da empresa, e as pessoas tendem a focar-se mais noutra discussão. Não é que seja importante e você tem toda a razão. Se eu fizer um aumento do salário mínimo que é inferior à inflação, as pessoas que estão no salário mínimo vão ter uma perda de poder de compra. Mas para aumentar este poder de compra de uma forma sustentável, você precisa de produtividade, crescimento económico, que vem de tudo o resto também. Ok, muito obrigada. O David quer intervir. Eu acho que, se quiser, vendo aqui uma perspectiva espacial,
Eu acho que, se calhar, quer dizer, aqui a questão que se coloca é, eu acho que, enfim, como é de explicar bem, a desigualdade é um problema, queremos a redução, mas quer dizer, para ficarmos todos pobres, não é bom. E acho que essa era a questão ali do interveniente. Por exemplo, um fator fundamental é a habitação, que tem a ver com a minha área de estudo. Portanto, nós quando olhamos para a inflação e dizemos a inflação for 4%, por hipótese, e damos um aumento de 4%, isso não quer dizer nada se o preço da habitação aumentou 40%. Pois. Ou 30%. Portanto, há certos aspectos, eu acho que isto, enfim, não é criticar a economia, mas há certos aspectos que são mais fundamentais do que outros. E, por exemplo, têm consequências na mobilidade, porque as pessoas depois não conseguem ir viver para os sítios onde têm melhor acessibilidade. Não é? Têm que ir viver para um sítio muito mais longe e acabam por gastar até mais dinheiro depois em transporte, têm que comprar carro, etc. Portanto, eu acho que aqui a questão, de facto, das desigualdades em Portugal, o problema que, enfim, que eu sinto, enquanto funcionário público, que sou, e o vosso estudo, pelo que eu percebi, não trabalhou. Não copos, toda a gente. Os quadros pessoal acho que não têm. Tem? Pronto. Mas enfim, independentemente disso, não é? O que eu tenho é uma redução do meu ordenado nos últimos 10 anos para aí de 20%. Não é? Portanto, eu neste momento ganho menos 20% do que ganhava há 10 anos atrás. Não é mais, não é igual. E, portanto, aquele problema que estava a levantar da imigração, por exemplo, eu na arquitetura, nós temos 80% dos nossos estudantes a ir para fora. E não aceitam, porque nós não conseguimos contratar ninguém. Eu tenho tido problemas em projetos de investigação, já agora a questão prática, não é? Quando queremos contratar alguém, um mestre, a bolsa são 1.100 euros, limpos de impostos, portanto são 1.100 euros que a pessoa vai levar para casa, só que ele diz-nos assim, pá, mas uma casa em Lisboa custa 900 euros, como é que eu vivo com 200 euros? Portanto, aqui o que eu quero dizer com isto é o olhar para a desigualdade, que é uma coisa que eu também sou sensível, portanto não quero estar a criticar só na crítica, mas não pode ser só a desigualdade, não é? Acho que era um bocado essa a questão. Estamos menos desiguais, mas o que sentimos é que estamos todos mais pobres. Não é? Portanto, no fundo, o que nós queríamos era que os mais pobres aumentassem mais do que aumentaram os de cima. E o que me parece que aconteceu em Portugal, mas saberá melhor do que eu certamente, é que os de baixo até de facto conseguiram levar. Mas os de cima até diminuíram. Portanto, de facto, por isso é que temos uma desigualdade menor. E isso é problemático para manter o tal brain drain que o Virgílio também falou e outros novos, não é? Eu não sei o que é dizer, desculpa ter, mas foi muito interessante. É verdade, isso nós não estamos a fazer um julgamento de valor se a desigualdade é boa ou má. Nós estamos a dizer porque é que ela se diminuiu em Portugal de uma forma acrítica. O que você diz da habitação é verdade, mas a inflação inclui o preço da habitação, não é? Portanto, o que eu estou a dizer é que quando a inflação aumenta mais que os salários nominais, você perde poder de compra em geral, e se a habitação for uma percentagem muito grande do seu cabaz de consumo, fere-o e muito, não é? Portanto, não estamos aqui a contrariar nada. Temos que terminar a sessão porque vamos começar outra, mas ainda tinha aqui só uma questão ali para a Patrícia, que fiquei bastante curiosa, porque vi que não teve tempo para apresentar todos os seus resultados. Mas falou ali, por exemplo, nas autarquias, nas freguesias que se fundiram, que houve diferenças, consegui ser muito breve. Vamos começar agora aqui outra sessão. Felizmente sou eu também moderadora, portanto já estou no sítio certo. Como é que foi essa diferença que falou aí na fusão das freguesias? Também foi um tema muito batido. Sim, até porque se está a discutir outra vez o reverso do processo, não é? Ou seja, nós já não temos dúvidas, porque o estudo neste caso não abarcou a questão do custo, porque o grande objetivo com a Troika, quando cá esteve e que levou ao processo de fusão de algumas freguesias, foi reduzir no fundo o custo. No fundo, com a fusão nós teríamos menos financiamento para menos freguesias. E isso está provado que isso não aconteceu. Agora, olhando para esta perspectiva da igualdade ou da desigualdade, o que nós percebemos é que, efetivamente, em 2015, foi o boom após o processo de reorganização, há mais freguesias a terem o seu próprio website e a construí-lo de uma forma mais organizada. Portanto, nós notamos dentro das merger, portanto, as entidades que estavam em processo de fusão, notamos um avanço maior. Mas esse avanço já foi diminuindo depois ao longo... Portanto, quando chegamos a 2020 já não é tão significativa essa diferença. O que nos parece é que, de uma forma geral, todas começaram a olhar para este problema de uma forma mais... Até e o litoral versus o interior? Pronto, o interior aqui nós não analisamos somente o interior, mas sim regiões mais urbanas ou mais rurais. E, de facto, aqui a desigualdade é brutal. Associada à dimensão, porque também as maiores estão centradas nos centros urbanos. E aí é que eu acho que o modelo de reorganização falhou um bocadinho, porque se calhar a questão não era tanto fundir por fundir, mas era ter olhado para o tecido de uma forma diferente e perceber que realmente uma freguesia que já está num centro urbano tem muito menos necessidades. Para quem vive cá em Lisboa, se calhar a figura freguesia passa despercebida.
porque há muitos serviços públicos à volta. Se formos para uma zona muito menos centralizadora, a freguesia é muitas vezes o primeiro ponto de contacto para resolver um processo, para aceder online a um registro das finanças, por exemplo, para preencher o modelo de IRS. Tem um impacto social muito diferente. E eu acho que se olhou para a reorganização toda como igual e não se teve em conta este mapeamento, que eu acho que o nosso estudo tenta também mostrar isso, que é o rearranjo que em termos políticos era preciso acontecer para que a reorganização tivesse mais efeito social. Bom, ainda havia muito mais questões, eu tinha mais questões aqui para os restantes colegas, lamento, mas já esgotámos o nosso tempo, temos agora que receber os próximos interessados na próxima sessão. E agradeço desde já a todos que se deslocaram aqui, alguns vindos de bastante longe, outros mais perto, e agradeço a vossa deslocação e a vossa participação, foi muito importante. E também já agora a nível pessoal, quer dizer, pessoal que é profissional, mas individual, também peço que, não sei se todos ficaram com o meu contacto, que me contactem, senão eu também vou-vos procurar. Eu vou-vos procurar nos vossos websites, espero, e vou-vos também contactar, acho que temos que falar. Obrigada.